Os sistemas mistos são inviáveis porque têm uma inconsistência interna, porque uma economia de mercado pressupõe a ausência de ordens e controles para que ela possa ser uma economia de mercado. Enquanto uma economia dirigida é o oposto, ela não admite as normas características da common law. Querer fazer uma coisa intermediária é condenar a sociedade ao fracasso. A social-democracia europeia que o diga, depois de décadas de aplicação desses sistemas mistos. No longo prazo, então, essas formas mistas de organização jurídica e econômica, por serem contraditórias, não conseguem ser sustentadas e convergem para uma ordem dirigida ou totalitária do tipo teses-táxis. A questão da evolução nas ciências sociais. As sociedades sempre foram ordens espontâneas, desde os primeiros agrupamentos tribais até a civilização moderna. Sendo assim, as sociedades evolvem não como resultado exclusivo da razão planejada, mas mediante processos de mutações permanentes, de processos evolutivos, que em nada se assemelham ao evolucionismo biológico darwiniano. O evolucionismo em ciências sociais não é uma extensão do evolucionismo biológico darwiniano. A verdade é exatamente o oposto. Foi Charles Darwin quem aplicou à biologia o conceito de evolução social. Então, a crença de que a teoria da evolução social consiste em leis de evolução é completamente equivocada na visão austríaca. Por quê? Porque não se pode falar em leis ou sequências definidas às quais a evolução das instituições sociais deveria subordinar-se. Logo, não é possível estabelecer modelos de previsão das trajetórias futuras dos fenômenos sociais. Em outras palavras, a evolução das sociedades não segue um curso pré-determinado. Ela, antes, é um processo de tentativas e erros, e, fundamentalmente, de natureza cultural, ao não resultar nem do instinto e nem da razão. A questão da democracia e da divisão de poderes é o terceiro item. Resumindo, estou preocupado com o tempo aqui, como eu falei, 140 anos em 45 minutos é um pouco difícil. Então, vamos resumir. A democracia não pode ser vista como um fim em si, mas como um meio de assegurar que os governantes eleitos exerçam o seu papel de governar por meio de normas gerais, e não se valendo de decretos que expressam os seus próprios desejos. E, por outro lado, ela deve conter mecanismos de prevenção contra os abusos da vontade da maioria parlamentar e impor limites à atuação do partido. Não sei por que eu pensei num certo partido aqui, mas vou ficar quieto. Ou coligação que esteja, eventualmente, no poder. A finalidade da democracia, para Hayek, por exemplo, é garantir uma verdadeira separação entre os três poderes tradicionais. Uma coisa que, apesar das boas intenções do Estado constitucional moderno, nunca foi realizada. Porque, tradicionalmente, o poder de legislar e o de dirigir o governo, o legislativo e o executivo, sempre se misturaram nas assembleias legislativas e, com o passar do tempo, as instituições democráticas foram se moldando às necessidades dos governos democráticos, mais do que a de descobrir sistemas apropriados de regras gerais de justiça para atender ao bem comum. O quarto elemento, a contenção do poder. O grande desafio na organização de uma ordem social para assegurar as liberdades individuais e o respeito às normas gerais de conduta é esse, limitar efetivamente o poder. A filosofia política austríaca está longe de ser um modelo abstrato, porque ela está baseada na evolução da common law inglesa, um sistema jurídico que, mediante a solução para casos concretos, foi, ao longo do tempo e desde muitos séculos, descobrindo um procedimento de descobertas, ordens espontâneas, descobrindo as liberdades individuais. A evolução das instituições políticas limitativas dos poderes do Estado está assentada nessa mesma base.
vou resumir também, pular para o item seguinte, que é a crítica ao construtivismo. Muitas das controvérsias existentes no campo científico e principalmente no político derivam das diferenças filosóficas básicas entre duas escolas gerais de pensamento. Embora seja comum referir-se a ambas como racionalismo, eu acredito que seja melhor distinguir entre o racionalismo evolutivo, ou na nomenclatura de Karl Popper, racionalismo crítico, e o racionalismo construtivista, também na nomenclatura de Popper. Esse racionalismo cartesiano, quando ele é transplantado para as ciências sociais, ele acaba gerando a ideia de que a mente e a razão humanas seriam capazes, por elas mesmas, de permitirem ao homem construir de novo a sociedade. Essa pretensão racionalista, que Hayek chamou de construtivismo ou de engenharia social, ela teve origens em Platão, fortaleceu-se com Descartes e encontrou seguimento em Hegel e Marx, obviamente. Confrontado com o racionalismo evolutivo, característico do pensamento austríaco, o racionalismo construtivista, que é a fonte das utopias, do socialismo, do nazismo e do totalitarismo em geral, ele acabou se mostrando, para quem gosta de enxergar, né, ingênuo nas suas crenças, extremamente arrogante na sua gnosiologia e perigoso nas suas experimentações práticas nas sociedades modernas, como a história do século XX está aí para atestar. Para compreender esse fenômeno, eu recomendo a leitura da obra do filósofo alemão Erich Voegelin, especialmente Hitler e os Alemães. É um livro muito bom, apesar de ser um filósofo e não pertencer à escola austríaca. Em resumo, há limites claros ao conhecimento, e esses limites impedem que as experiências construtivistas obtenham êxito. Passando para a epistemologia. A epistemologia, estudo do conhecimento científico, né, costuma dividir as ciências em factuais, quando se baseiam na observação e na experimentação. Elas têm objetos reais de estudo e juízos geralmente sintéticos, ou seja, em que o predicado não se verifica a partir da análise do sujeito. Por exemplo, o torcedor do Fluminense. Porque não se pode, a partir da análise do conceito de torcedor, inferir que ele tenha bom gosto e torça pelo Fluminense. Ou então, formais, quando tem como objeto entes de razão. Utilizam o método axiomático dedutivo, né, que consiste em inferir uma série de teoremas a partir de alguns axiomas ou proposições não demonstrativas, e elaboram juízos analíticos de valor, que são aqueles, por exemplo, em que o predicado se infere a partir da análise do sujeito, como, por exemplo, o predicado da oração. Deus é infinitamente sábio, pode ser inferido a partir da análise do conceito de Deus. A economia, para a escola austríaca, é uma ciência factual dedutiva, porque, embora ela não estude entes de razão, como fazem as ciências formais, e não empregue o método experimental, como fazem as ciências factuais, ela é rigorosamente uma ciência dedutiva, porque suas leis não são derivadas do que foi observado em diversos casos, mas elas são inferidas a partir de premissas gerais. A análise austríaca parte do exame das implicações formais da ação humana, considerada como uma característica essencial de tudo o que é econômico. O individualismo metodológico remonta a Menger, que elaborou um tratado sobre a essência e os métodos das ciências sociais, né, e está associado ao seu método, ao seu conteúdo subjetivista, que, ao lidar com o espírito individual e com as escolhas individuais, ele conduz naturalmente ao estudo do indivíduo. Portanto, os resultados dos mercados devem ser explicados em termos dos atos individuais de escolha praticados nesses mercados. A economia deve tratar, antes de qualquer outra coisa, com pensamentos e avaliações individuais que antecedem e servem de base para as escolhas, e não de inter-relações entre magnitudes objetivas. Essa compreensão do individualismo metodológico já
embute, então, críticas aos excessos de quantificação e aqueles insights holistas, como, por exemplo, a macroeconomia e coletivistas. Segundo item, modelos versus fatos nas ciências sociais. Em Scientism and the Study of Society, Hayek pergunta o que são os fatos nas ciências sociais, frisando que elas não podem ser manejadas como objetos físicos, tal como nas ciências naturais, mas sim com conceitos que devem surgir da vontade das pessoas quando estão agindo. Isso significa que, para a economia, não interessa se uma determinada moeda é de cobre, ou de prata, ou de ouro, ou de níquel, nem se uma cédula emitida pelo Banco Central é azul, verde ou vermelha. O que interessa é que a moeda é um meio de troca. Ou seja, o que importa é como ela é utilizada nas ações humanas. A moeda, então, como conceito geral, não pode ser explicada sem que se refira a interações entre indivíduos. O professor Gabriel Zanotti, aqui presente, em um artigo dos anos 90, Hayek e la filosofia cristiana, e nesse artigo ele demonstra que a perspectiva gnoseológica de Hayek, ao defender quais são os fatos das ciências sociais e, ao mesmo tempo, o individualismo metodológico, ela é nominalista e neocantiana, ou seja, relaciona o individualismo metodológico com o individualismo ontológico, para o qual somente existem indivíduos e as essências universalizadas em nossa mente não possuem fundamento real. Prossegue, nesse artigo, o professor Zanotti. Os conceitos gerais, segundo os quais estudamos as interações individuais, não se refere a uma essência realmente existente, mas a modelos gerais mentalmente formulados antes de qualquer observação. A que Hayek, por sua vez, relaciona com a limitação do conhecimento e com a ordem espontânea. As características das ciências sociais é que elas precisam ser conduzidas com objetivos e métodos distintos daqueles utilizados pelas ciências naturais, porque não devem utilizar o método indutivo, mas sim modelos gerais de análise das interações sociais, que são bastante complexas. Os resultados não podem ser verificados por meio de experimentos controlados, mas eles podem ser negados, é o falsificacionismo, né, pela observação dos fatos. Então, os austríacos rejeitam veementemente o método positivista nas ciências sociais e, portanto, na economia. Essas ciências não têm por que copiar os métodos das ciências naturais, nem os seus cientistas precisam sentir-se inferiorizados. Por isso, porque a questão central que muitos economistas, infelizmente, parecem ignorar é que os seus métodos de estudo, as suas características e os seus objetivos são muito diferentes daqueles das ciências naturais, tanto do ponto de vista ético quanto do antropológico. O segmento natural é a negação da previsão em ciências sociais. Para resumir, né, esse item, desde que eu li Ação Humana, eu tive uma formação neoclássica na Fundação Getúlio Vargas, na época era quase que uma filial da Escola de Chicago, eu tinha modelos matemáticos e econométricos que explicavam tudo, né? Mas desde que eu li Ação Humana, foi o primeiro livro austríaco que eu li, e decidi, a partir desse livro, estudar os economistas austríacos, sempre me perguntavam, né, jornalistas ou alunos, qual seria a taxa de inflação, por exemplo, em um determinado mês? Qual vai ser a inflação do mês? Eu sempre tinha um número pronto, revelado por algum modelo econométrico. Desde que eu me transformei em economista austríaco, a minha resposta simplesmente passou a ser: não sei, com fundamentação científica.